Olá pessoal, esse é o Carta Mundial, programa de futebol e de Copa do Mundo da Carta Capital, em parceria com o Chuteira FC. Hoje a gente vai falar sobre seleção brasileira e sobre os outros eliminados da Copa do Mundo, que chegou nas oitavas de final. Mas antes disso eu queria apresentar o nosso time, a começar pela presença ilustre de Mino Carta. Ilustre, gostei muito. Exato, né? Diretor de redação de Carta Capital. Temos aqui Luiz Beluso, ex-presidente do Palmeiras, economista renomado. Ilustre também. Ilustre também. E o ilustre Guto, Luiz Augusto Mônaco, jornalista com 30 anos de experiência. Mas antes disso eu queria chamar o vídeo do nosso correspondente na Rússia, também ilustre, Luiz Prosperi. Vamos ouvir um pouquinho o que ele tem a dizer sobre o jogo do Brasil. O Brasil já está nas quartas de final da Copa da Rússia. Passou com tranquilidade por cima do México, venceu por 2-0, golaços de Neymar e Roberto Firmino. O que ficou dessa vitória foi um Brasil mais coletivo, mas também com um talento individual que ainda estava para aflorar nessa Copa. William, por exemplo, adormecido desde o começo, apareceu nesse jogo com vontade, driblou, foi para cima, começou dele o gol de Neymar, o que abriu o caminho da vitória do Brasil. Neymar também fez o que pôde, driblou, enfeitiçou os adversários, levou pancada, levou pisão no pé, mas em nenhum momento deixou de aparecer mais para o time do que para ele mesmo. Saiu daqui condecorado, não por acaso a comemoração do gol nos braços ou em cima dos ombros de Paulinho. Foi uma atuação da seleção brasileira com muito rigor, muita perfeição e mostrou aí para os concorrentes que vai sim brigar pela sexta estrela na final em Moscou. O Brasil de hoje lembrou um pouco do Brasil de antigamente, com dribles, trocas de passes. Evidente que sofreu um pouco porque o México não tinha nada a perder e veio para cima, embalado pela sua fervente torcida. Aliás, essa torcida deu um show, coitada, pena que o time não respondeu. Quanto ao Brasil, o recado já está dado. A concorrência que se cuide. O campeão está aí em busca da sexta estrela. Um abraço a todos, falei aqui do estádio da Arena Samara, na vitória do Brasil contra o México por 2-0. Bom, esse foi o comentário do Prosperi, direto da Rússia. Eu queria passar para vocês a pergunta é se o campeão voltou mesmo, se o Brasil tem agora todo o favoritismo dessa Copa. Eu queria começar pelo Mino. Pelo Mino? É. Acho perigoso, né? O Mino acha que não. Não? Por quê? Esse time não tem meio campo. Uhum. É um time que não tem visivelmente o meio campo. Eu hoje levantei as escalações gloriosas, né? Não falo nem de 58 e de 62, pensando em Didi e Zito, né? Mas penso em 70, por exemplo. Gerson e Clodoaldo. Penso até em 94, onde havia um grupo de jogadores, volantes muito peremptórios, muito superiores a Casimiro, por exemplo, e nem se fala de Paulinho, né? O time brasileiro não tem meio campo, isso me parece claro. Além disso, acho o Neymar uma vergonha brasileira, uma coisa que realmente faz mal ao país. É um representante de uma mentalidade selvagem, primitiva, primária, terrivelmente atrasada. E, enfim, eu não acho que o Brasil seja o favorito dessa Copa em absoluto. Fosse aquele de 70, por exemplo, não teria a menor dúvida. Embora 70 também não tenha sido um campeonato fácil, mas o país tinha uma seleção grande. Fora isso, só tenho a lamentar a indiferença do povo em relação aos grandes problemas do Brasil nesse momento. O maior líder popular brasileiro, o único, aliás, está preso. Ninguém se incomoda com isso. Ninguém se incomoda com o fato de que somos sujeitos a um regime de exceção que comete realmente coisas inomináveis todos os dias. E
está aí torcendo desesperadamente, um povo festeiro, primário e primitivo como o Neymar. Legal. E vocês, o que vocês acham? Eu vou falar eu acho que o ponto alto da seleção brasileira, depois eu comento as coisas que o menino falou, o ponto alto é a defesa. A defesa da seleção brasileira é muito boa. Sim, você está falando dos jogadores de Mauro Silva, por exemplo, do Mauro, como é que é o zagueiro direito? Thiago Silva. Thiago Silva é um grande zagueiro. Thiago Silva e o outro também, o Miranda também. A defesa, e aí eu vou fazer uma observação sobre o meio de campo. Né? O Casimiro é um bom marcador, né? Sim. Ele não é um jogador assim que tenha... Mas funciona no Real Madrid. Sim, não, mas porque ali tem ele ajuda muito a defesa. A minha avaliação do jogo é a seguinte: no primeiro tempo, o México foi superior ao Brasil. Né? Achei que o México... O problema do time do México é o seguinte: eles têm um problema com o último passe, né? E a finalização. Eles tocam bem a bola, eles saem para o jogo de uma maneira interessante, mas eles tiveram problemas ali de finalização. Aliás, bloqueada sempre pela defesa brasileira. Então, em relação à estrutura do time, né? O pessoal fica falando, não, porque o Gabriel Jesus não tá. O Gabriel Jesus, ele joga taticamente com muito empenho. Ele é um jogador que tem uma função tática importante, né? Como a discussão sobre futebol aqui no Brasil, em geral, parece a discussão sobre economia, né? É muito ruim. As pessoas olham só a aparência do jogo, né? Não olham, às vezes, as funções que os jogadores desempenham. E hoje, por exemplo, estava todo mundo metendo pau no William, né? Era uma pauleira, que essas redes sociais também não ajudam nada. E o William hoje foi o melhor jogador do Brasil, na minha opinião. O melhor jogador do Brasil foi o William. Na minha também. Então, jogou muita bola, né? Foi ele responsável pelo primeiro gol, porque o Neymar só empurrou a bola para ele. Claro. E ele, não é? Ele voltava. E onde está o golaço do... Eu não entendi qual foi o golaço do Neymar. Viu várias ocasiões o Neymar fingir algo que, felizmente, o juiz não levou em conta. Teve um episódio chato, que foi o episódio na lateral, sim, do pisão. Que aquilo eu joguei futebol, não quero dizer que joguei profissional. Não, aquilo é horrível. Mas se o cara dá um pisão mas o que ele exagera, eu não ia reclamar, se o cara não pisou em mim, que negócio é esse? Aliás, se reclamasse, podia levar uns tapas, né? Ele poderia levar um vermelho. Eu acho o seguinte, que essa forma de comportamento dele, assim, é uma coisa primária, uma coisa até assim, deprimente, sabe? Ele é um jogador que tem talento, tudo, sabe jogar, né? Dribla bem, leva muita falta. Por que leva muita falta? Porque ele é muito rápido, então ele chega antes da bola dos outros. É só prestar atenção no jogo. Agora, ele, na verdade, tem um comportamento realmente que a mim não agrada, entendeu? Eu agregaria aos times que ele citou o meio de campo que o Brasil tinha em 2002. Tinha dois grandes jogadores, o Rivaldo e o Ronaldinho Gaúcho jogando muito bem. Sim, claro. Não, mas eu estou de acordo com você. Só que o de 2002 é um campeonato pouco indicativo. Porque houve tanta sacanagem para eliminar Itália, Espanha e Portugal para carregar a Coreia do Sul. Sim. É uma vergonha. Aquele campeonato mundial deveria ser esquecido. Sem desmerecer a vitória brasileira, absolutamente. Mesmo porque esses dois que você citou eram jogadores excepcionais. O Ronaldinho se perdeu pelo caminho, digamos. O Rivaldo era um monumento de jogador. Né? Eu que contratei o Rivaldo para o Palmeiras. Deixa eu falar. Certo. E aí, Guto, o que você acha do Brasil? Uma Copa que a gente está vendo aí tantos favoritos caindo por diferentes motivos, né? Alguns porque
não chegam a ter um time em termos de organização, outros, no caso da Espanha, por soberba, na minha opinião, ele achou que fez um gol cedo e achou que a Rússia nunca mais ia se levantar. Eu acho que o Brasil, entre os favoritos, tem dado pouca sopa para o azar, no sentido que é um time que toma pouco susto, né? A defesa é sólida. Nesse ponto, concordo com o Mino que Dunga e Mauro Silva são superiores a Paulinho e Casemiro, mas esse time de hoje, para mim, lembra muito mais do de 94, né? Um time muito seguro na defesa, que se fechava muito bem e que tinha gente na frente para resolver. Esse tem gente na frente para resolver. Talvez tenha até um pouco mais de recursos, que aquele tinha só Bebeto e Romário. Esse Felipe Coutinho resolveu algum jogo, o William hoje despertou, a gente está esperando aí o dia que o Gabriel Jesus vai fazer um gol, embora tenha essa função tática. Hoje, por exemplo, foi ajudar a marcar para o Neymar ficar jogando meio de centroavante, para apanhar menos e para ter mais espaço e tal. Eu acho que o Brasil, o método do Brasil é esse, em relação aos outros favoritos aí que estão sofrendo muito na Copa. O Brasil está passando com poucos sustos, né? Teve uns 20 minutos hoje no começo que o México foi melhor, mas depois daquilo o jogo foi absolutamente controlado. O México, no segundo tempo, não deu nenhuma... Pelo menos para mim, vendo o jogo, eu não tinha a sensação de que o México ia... No segundo tempo o Brasil dominou o jogo. Então, essa questão do meio de campo que o Mino fala. O Brasil é um time que adora quando tem um espaço para contra-atacar, né? E é um time que, quando está sendo atacado, está se defendendo bem, né? Não está precisando construir muito jogo, né? Que não está precisando ter gente de muita criatividade e tal. É um time que se defende bem quando tem um espaço, tem jogadores para sair rapidamente. Você vai concordar que hoje, o William foi fundamental. Não, sem dúvida. Hoje o William fez um grande jogo. Praticamente ganhou o jogo para o Brasil. Ele jogou na direita, ele armou o gol na esquerda. Sim. Ele foi todo mundo metendo o pau no William. Não, mas... Eu estou defendendo ele por causa da avalanche de críticas. Mas no Brasil a quantidade de pessoas que não entendem de futebol é realmente espantosa. Sobretudo do futebol atual, né? Do futebol que se joga hoje. Que é muito tático, né? É muito tático, fundamentalmente né? tático. Que eu lamento que seja tão tático assim, porque perdeu um pouco a beleza, mas você tem razão. Você preferia Valdemar Filme? Eu preferia Ademir da Guia, né? Não, tudo bem. Mas... Valdemar Filme. Valdemar Filme, Ademir da Guia. Esses eram grandes meio-campistas. Né? Outra pergunta que eu acho que vale fazer para todo mundo aqui na mesa é o que esperar da Bélgica. Se a Bélgica entra um pouco enfraquecida agora, um pouco mais cansada pelo jogo que enfrentou contra o Japão. Qual que é a expectativa, minha? A minha? A Bélgica hoje foi surpreendida por um time que corre muito, corre excepcionalmente bem, um time até muito bem treinado, muito disciplinado, muito obediente, muito pouco faltoso, muito inocente, né? É isso. Então eles são de uma elegância extraordinária, comovedora até. Agora, o time da Bélgica não pode ser subestimado, é um timaço, né? Não pode ser subestimado. Tem, na minha opinião, nós estávamos comentando aqui, o melhor centroavante da Copa, né? O Lukaku, que o Mino me disse que eu não vi o jogo, então estou falando... Ele perdeu um gol, por exemplo, estava feito. Né? Não, de cabeça, e um outro que ele não soube dominar a bola, à frente do goleiro. Ele e o goleiro. Eu infelizmente estava numa banca, não vi o jogo, mas eu acho que o time da Bélgica é um time qualificado. Não pode achar que vai levar assim, não mais. Né? É sexta-feira o jogo? Sexta-feira. O que eu acho é que teria sido melhor para o Brasil a Bélgica ter ganho fácil do Japão, porque esse susto que a Bélgica tomou, eu acho que o técnico vai mexer alguma coisa, que ele vai falar assim, se a gente der essa chance para o Brasil, a gente não busca o resultado. Ficou 2-0,
Depois do 2-0, o Japão já teve mais uma chance para fazer 3-0, né? Com bolas Duas, talvez. Até duas. Sim. Então, estou dizendo que a Bélgica, se der para o Brasil as facilidades que deu para o Japão, está morta. É isso. Então, eu acho que esse susto vai fazer o técnico refletir e falar, olha, tem que mexer alguma coisa, dar uma fechada aqui, não pode deixar esse espaço todo nas costas para o Willian e Neymar correr nas costas dos laterais. Se acontecer isso, certíssimo. Um abraço, né? Mas é um time que tem entre os times que o Brasil já enfrentou, a Bélgica, sem dúvida, é o time de mais recursos que o Brasil vai enfrentar nessa Copa, né? Claro. Inclusive no ataque. Que a nossa defesa está muito bem, está muito segura, mas vai enfrentar um ótimo centroavante. Tem aquele jogador pela esquerda, o Hazard, que é muito bom jogador, que se mexe muito. Tem o De Bruyne, que hoje não jogou bem, mas que é um jogador muito inteligente, que, né, para fazer os passes ali verticais, assim, um jogador que tem muita visão de jogo. Então, sem dúvida, em termos de qualidade, o Mertens também, né, muito perigoso, muito bom jogador. E que hoje o Mertens saiu para entrar o Fellaini, que é um jogador alto, porque o Japão é um time baixo, e eles empataram o jogo com 2 gols de cabeça, né? Sim, porque o Mertens poderia jogar no Japão. Sim, poderia jogar no Japão. Pelo tipo físico, poderia jogar no Japão. Na hora que o técnico falou, bom, a coisa está ficando feia aqui, vou botar um cara grande na área, porque de repente a solução vem do alto, e acabou vindo, né? Então, acho que o Brasil, na minha opinião, é favorito, mas é o jogo mais complicado que o Brasil vai ter. E acho que esse susto que a Bélgica tomou vai tornar o jogo mais difícil, porque o técnico vai tomar algumas precauções que talvez se tivesse ganhando o Japão de 3, 4-0, talvez tivesse escondido essas deficiências, talvez ele pensasse, bom, vamos para frente que nosso ataque resolve e tal. Eu acho que vai ser um pouco diferente a postura da Bélgica em relação ao que tem sido até agora, porque a Bélgica jogou com Panamá, com Tunísia. Sim. Depois jogou o time reserva contra a Inglaterra, que é um jogo que não dá para você avaliar, porque os dois entraram com o time reserva. E hoje jogou contra um time inocente. Eu até brinquei com um amigo falando assim, o japonês, ele é tão educado, ele é educado demais para jogar futebol, porque no futebol às vezes você precisa ter uma dose de maldade, uma dose de malícia, né, que o japonês não tem. Para fazer uma falta, para parar o jogo, o Japão, na última bola do jogo, o jogo está indo para a prorrogação, 2-2, bate um escanteio daquele... Os jogadores belgas têm um palmo a mais que o japonês, eles batem a bola no alto, o goleiro tem 2 metros, pega a bola, liga o contra-ataque e acabou o jogo. Acho que é muito inocente. A Bélgica só virou esse jogo pelo Japão. Acho que qualquer outro time das oitavas não teria virado. Não teria virado contra a Rússia, não teria virado contra a Suíça, não teria virado contra a Suécia, contra o México. Estou nem falando dos grandes, né? Brasil, Uruguai, França. A Bélgica virou o jogo porque pegou um time muito bonzinho, né? Sim. A Suíça joga contra quem? Suécia. Contra a Suécia. Com a Suécia. Tem um jogador muito bom na Suíça, né? O Shaqiri, o canhoto. Muito bom. Poxa vida. Excelente jogador. Como o Modric, né? São jogadores que marcam essa Copa de uma forma... O Modric é um meio-campista excelente. Muito melhores que o Neymar, né? Sim. E quase que o Modric fica marcado ontem porque perdeu aquele pênalti no fim da prorrogação. Se a Croácia fosse eliminada... Mas ele não jogou bem. Sim. Porque mesmo o pênalti que ele bateu na disputa por pênaltis, ele não foi bem batido. Se o goleiro acertasse o canto também, ele pegava. Mas se a Croácia fosse eliminada, ele ia ficar muito marcado para aquele ano. Tudo que ele tinha feito de bom antes ia ficar em segundo plano, porque perdeu o pênalti há 3 minutos aqui na prorrogação. Ele bateu mal o pênalti, né? Bateu fraco. Bateu pessimamente. Péssima. E mesmo o pênalti da disputa de pênalti. Sim. Bateu no meio. Né? Agora, eu achei o goleiro da Dinamarca? Da Dinamarca? Não. O da Croácia? Da Croácia. Excepcional. Muito bom goleiro. Melhor que o da... E o da Dinamarca é um bom goleiro também. É um bom goleiro, mas ele se valeu também de pênaltis mal batidos. O outro defendeu pênaltis que não estavam tão mal batidos. O primeiro principalmente, né? O jogador do Tottenham, o Eriksen, bateu uma bola forte embaixo e ele foi rápido e conseguiu espalmar.
Não é aquele pênalti que vem a meia altura, Não, é isso, mais pro meio do gol do que pro Eu canto, achei né? aquele goleiro melhor que Schmeichel, Teve que é mais- um ótimo goleiro. Teve mais explosão do que para chegar naquela bola, era mais verdade. difícil. Bom goleiro. Outro jogo também que sacramentou algumas decisões, inclusive a saída de Cristiano Ronaldo e Messi, Uruguai 2, Portugal 1 e França 4, Argentina 3, com 2 viradas. Eu queria que vocês comentassem um pouco essas partidas. Eu posso falar primeiro? Pode, fala. Olha, tem a ação do primeiro gol do Uruguai, é algo excepcional. Os nossos locutores celebraram muito o outro gol, que também é excepcional, do Cavani. O Cavani. Uhum. É um gol excepcional, de primeira parte e da curva perfeita. Mas o primeiro gol, a ação, o Cavani solta uma bola de um lado do campo Ele virou o jogo, né? e atira para o Soares. Soares. Do outro lado, atravessou o campo. E imediatamente já Não, Já- e já o foi pra outro lança um passe perfeito, pintado para a cabeça do Cavani. Esse gol é uma joia. O Uruguai tem, se eu posso meter minha colher aí, o Uruguai tem duas duplas de área. A dupla de zaga e a dupla É, de de ataque, ataque. que são excepcionais. Excepcionais. São excepcionais. O São Godin, muito- né, se fala. São muito Sim. bons, o Godin. Belo jogador, hein? E Argentina e França, né? Foi um jogão. Uhum. 2 Foi. viradas. Um jogão. Fora esse tal de Mbappé, É. é? Não só. Sujeito. Eu acho que a França foi o primeiro jogo em que ela me pareceu Isso. um time. Verdade, é. Nos outros jogos eu não me Mas convenci. eles jogaram muita bola, hein? Naquele- Tanto o Pogba, que eu estava encrencado com o Pogba. Achei que o Pogba estava jogando bem abaixo da Não precisa do nível capacidade dele. dele. Sabe que eu achei, a França realmente foi o melhor jogo da França, mas acho que a Argentina também deu uma ajuda, porque Ah, não. até conversando com alguns amigos argentinos, falou assim, tudo que a Argentina não podia oferecer para a França era campo para o Mbappé correr, Claro, porque a nossa defesa é muito fraca. é Não, muito não fraco. tá certo. E as primeiras 3 bolas que o Mbappé pegou, uma ele sofreu o pênalti e outras 2 ele sofreu a falta na entrada da área, porque os argentinos ficavam desnorteados quando ele partia em velocidade. O time mal posicionado sempre tinha espaço. Para jogar contra o jogador com essa velocidade, com uma defesa tão frágil, a Argentina tinha que ter se trancado ali, não deixar espaço para ele correr. A Argentina deu a cara para bater. Deu a cara para pra bater. bater. Deu a cara para bater. E a França, o que tem de melhor é isso, então ficou Se fácil. você der espaço para a velocidade deles, você vai perder o jogo, porque eles são muito velozes. Sim. Claro. Muito velozes e bons jogadores. Sim, né? Quer não, dizer, não, tem alguns excepcionais. excepcionais. Esse Mbappé, o terceiro gol que ele fez, que foi o quarto, né? Que ele bateu cruzado. Aquele é um gol de... O outro foi mais um Não, e bate, também- rebate, mas ele... E quando a coisa é para dar certo, né? Até um lateral obscuro como aquele da França acerta um chute espetacular, como Pavard. acertou no segundo empate, no empate. Pavard. Que ele pega a bola com um efeito que a bola vai saindo do goleiro, nunca mais ele vai acertar aquele gol, né? Nunca ele tinha acertado Ele pegou de aquele primeira, chute. hein? Provavelmente Ele nunca pegou mais de vai acertar primeira. na vida. Não é que ele ajeitou Mas, a bola, ele pegou de primeira. Acertou no dia que tinha que acertar. É isso mesmo. E só para completar aqui, Espanha e Rússia 1-1 no tempo normal e 4-3 nos pênaltis. Vocês acham que a Rússia pode ir mais longe ou já deu o que deu? Você falou em soberba. Sim. Talvez, porque isso é um pouco do espanhol, né? Que é um hidalgo eu achei que ele fez o gol muito se cedo e permite falou, bom, jogar, mas não acredita muito em trabalho, né? Mas eu não... Mas não fala... Eu mas não, essa seleção não espanhola acho boa, não. não acho boa. Tem um jogador, o Isco é um Sim. ótimo jogador, visivelmente, Sim. né? Mas é uma seleção velha, cansada. Envelhecida, é isso mesmo. Então, É. isso é um erro meio recorrente no futebol, né? Dos técnicos continuarem apegados a jogadores que deram certo 2 Copas atrás, por gratidão ou por alguma outra coisa, e não entender que era o momento de dar uma
um sangue novo. Uma aliviada. Tanto que, por exemplo, o Iniesta, que é um grandíssimo jogador, no jogo decisivo, começou no banco porque ele já não aguenta mais jogar 90 minutos toda hora. Claro. E, para mim, essa eliminação da Espanha, quando eu falei em soberba, eu falei assim, fez um gol cedo contra a Rússia, que é um time fraco, agora a Rússia está lá, mesmo tomando o gol, continuou lá atrás, assim, nós não vamos correr risco. Aí o Piquet faz uma imbecilidade daquela, fazer aquele... Ninguém pula para cortar uma bola com a mão aqui em cima. Agora, para mim, ficou uma dúvida. Agora, a Espanha ganhou a Eurocopa em 2008 e 2012 e no meio ganhou uma Copa do Mundo. Esse período dourado da Espanha deve-se a uma geração excepcional, completamente fora da curva do padrão espanhol, Sim, né? sim. Ou porque depois daquilo os jogadores foram envelhecendo, né? Alguns foram se retirando, o Xavi se retirou, né? O Xabi Alonso, e a Espanha no Brasil caiu na primeira fase, na Eurocopa de 2006 caiu com a Itália. Digamos, é uma tradição, né? Sim, a Espanha voltou a ser o que era, né? Não, mas é uma tradição, pensa. A Itália ganha em 2006 E cai na primeira perde fase. e põe na África do Sul, nem aparece. Quer dizer, é dizimada logo de cara. A Espanha ganha em 2010 e cai no Brasil em 2014 na primeira fase. E agora a Alemanha. Agora a Alemanha. O Nino tem razão. Então, a minha dúvida é... Clássico isso. É um clássico. A Espanha vai precisar de uma nova geração como aquela, ou vai ter que se reinventar, que esse negócio que ele chama do tic-tac, dos passos. Eu vi uma estatística no jogo contra a Rússia, que teve 120 minutos, também mais tempo de jogo, a Espanha trocou 1.114 passes. Mas entrou na área umas 5, 6 vezes. É verdade. Ou eles vão ter que se reinventar, Sim, um jeito de jogar, ou vão ter que esperar nascer outro Xavi, outro Iniesta, outro Xabi Alonso. Mudou muito. Mudou. Mudou muito. Por incrível que pareça, num espaço curto de tempo, o futebol mudou brutalmente. Quando você põe uma defesa com 4 zagueiros de 1,90 m ou mais, é duro entrar ali. É muito duro entrar ali. Essa é a questão. Não, é a força física dos jogadores. É lógico. Força física hoje. Sim, as divididas. Por isso que eu etc. digo que a Espanha, os jogadores cerebrais, os que conseguiam encontrar algum espaço aí, sim. foram saindo, não tiveram reposição. Então o time encontra essa floresta na frente e não tem mais a mesma lucidez, né, para encontrar uma brecha. Mesmo a lucidez serve até um certo ponto. Porque por mais lúcido que você seja, né, entrar ali realmente, você fala em floresta, é uma floresta. Uma floresta cerrada ali. Sim. Tudo. Cerrada. Muito difícil. O futebol mudou demais. Então, e no jogo com a Rússia, a Espanha fez um gol cedo, que normalmente é o que todo time sonha quando pega uma floresta dessa pela frente. Vou fazer um gol cedo que agora eles vão se abrir e nós vamos poder jogar. A Rússia continuou sem querer jogar. Claro. A Rússia só ia empatar o jogo se a Espanha desse um gol de presente ou num lance fortuito. É isso. Né? Realmente, empatou o jogo e depois aguentou o jogo inteiro, a prorrogação. Claro, e aí nos porque pênaltis o pesava pênalti- muito mais para frente. Mas pensa na eliminação da Itália, que eu acompanhei. Itália com a Suécia. A Suécia ganhou em Estocolmo com um gol de sorte. Que a bola bateu e desviou e desviou, matou o Buffon. E o jogo final Em Milão. foi um cerco, um cerco de Eu assisti uma... o jogo final. Assisti. E não dava para entrar ali, Eram os eles não vikings, os entraram. vikings, não Quem vai deixaram. entrar? Não entraram, jogavam a bola na área. Não, Aí, como você falou, os zagueiros com 1,95 tiravam todas, né? 1,63, vai Agora, entrar ali, ó, como? Cá entre nós vamos assistir Suécia e Suíça amanhã. Sim. Né? Eu acho o time da Suécia um time para baixo de medíocre. Né? Ah, sim. Sim. Muito exatamente. ruinzinho. É isso. Não dá, eu não sei nem se eu vou fazer a Não, eu verdade. espero que a Suíça ganhe. A Suíça tem Primeiro mais porque time. tem aí o Shaqiri, Sim, que jogador. eu acho um jogador... Que é bom de ver jogar, né? Na Suécia não tem nenhum não aí. tem né? nenhum. Tá bom. É Quem ganhar desse jogo vai enfrentar a Inglaterra ou Colômbia, né? Colômbia. Você acha que pode dar uma zebra aí? Ou a Inglaterra vai passar? Colômbia? Acho que o Mina Não. pode tirar a Inglaterra da Copa? O Minas. Não, não tiro a Inglaterra da Copa, não tiro uma...
nenhuma algerice em relação ao futebol inglês. Não, e tem até uma mas, superstição. Mas eu gosto muito do futebol colombiano. É bom. Tem até um componente. Sim, James Será que vai jogar o James Rodrigues? Ainda é dúvida. É isso. Mas é belo jogador, fantástico. Belo E o jogador. Quadrado é um excelente. O Quadrado tem uma tradição devia ter o nome de Redondo, né? Isso. Ele é redondo. Que todas as vezes que o Brasil cruzou com a Inglaterra numa Copa, o Brasil foi campeão. Foi, Em 58, em 62, 70 e 2002. E agora eles são a seleção Podem mais se forte da encontrar, outra chave. só podem se encontrar na final. Então, se o Brasil chegar na final, seria bom que fosse a Inglaterra para a gente manter essa tradição. As tradições. Não sei se a Inglaterra vai conseguir. Eu acho o time da Inglaterra. Porque passando ali Sim, é muito Suécia claro. ou Suíça e lá em cima é Rússia ou Croácia. Né? Aí. Já completando o que o Guto estava falando, a gente já tem 3 jogos de quartas de final definidos: Uruguai e França, Brasil e Bélgica, e Rússia e Croácia. Ainda estão para definir, até a gravação desse programa, Suécia e Suíça vai enfrentar Colômbia e Inglaterra. E eu queria saber de vocês um prognóstico, não, uma aposta. Eu queria que cada um apostasse quem sai vencedor desses jogos que já estão definidos das quartas. Uruguai e França, quem passa? Eu acho um jogo muito difícil e não ousaria dar um palpite. Sabe o que eu acho que pode pesar, amigo, para te ajudar talvez a formular um palpite? Sim. É grande a chance do Cavani não poder jogar por causa daquela contusão. Bom. Aí é coisa. Aí já dá para apostar. Aí acho que dá para fazer apostar. dá para dar um palpite, ser o Cavani. Se o Cavani não jogar, aliás, o Cavani fez uma declaração, contou uma história da vida dele, Depois eu tinha 9 uma anos. carta à mãe dele e tal. Excelente, uma coisa muito comovedora, diria. Esse Com o jogador- Cavani é uma coisa, sem o Cavani é outra. Cavani é outra. Sobre outro jogo aqui, Rússia e Croácia, quem que vocês acham que leva? Esse é um jogo duro de assistir. Também. Ou não, né? Essa Copa tá Não, surpreendente. Eu acho que o time da casa e tal. Ainda tem força. Porque é mais ou menos even ali. O time da Rússia eu acho um time fraco. Eu acho que a Croácia ganha. É capaz da Croácia ganhar, mas. Eu também acho. Acho que a Rússia, o milagre que a Rússia tinha para fazer já fez. né? Já fez. Que foi tirar a Espanha, né? Porque pelo nível. Quando jogou contra o Uruguai, perdeu. O Uruguai foi o jogo mais fácil da Copa para o Uruguai, foi contra a Rússia. E o jogo que todo mundo quer saber, Brasil e Bélgica. Quem? Mas peraí, mas isso é sexta-feira? Não, mas Sim. vamos fazer Não amanhã. Vamos fazer as nossas eu- previsões. Eu digo que é um jogo muito duro e muito difícil e também não ousaria fazer prognósticos. O Bino hoje está querendo ficar no muro, né? Pois é, né? Não, no caso desse jogo e no caso do jogo do Uruguai, se não Se jogar tiver Cavani. Sim. Vocês São nesses dois casos. Eu Nós prefiro. falamos de 3, em 2 você ficou no muro. Não, mas é claro, porque eu acho que Claro, são equilibrados. são jogos equilibrados. São equilibrados, mas eu tudo acho pode acontecer. que a França tem mais time que o Uruguai, apesar de tudo. E Brasil e Bélgica vai ser um jogo duro. Muito. Ninguém quer, vai Eu Guto. falo Brasil, Croácia e França. Brasil, Croácia e França. meu Beleza, está gravado, vamos pegar depois. Bom, esse foi o Carta Mundial, programa de futebol e Copa do Mundo da Carta Capital, em parceria com o Chuteira FC. Queria agradecer aos membros aqui da mesa, foi ótima a participação. E pedir para você aí do outro lado, comenta, curte, compartilha esse vídeo que é muito legal. E até a próxima. Tchau, tchau.